Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje falamos sobre semiárido Caatinga e o nosso desafio e responsabilidade para adiar a desertificação. O dia 17 de junho é o Dia Nacional de Combate à Desertificação, uma data que puxa essa conversa de mudanças do clima, aquecimento global, mas também num olhar muito mais local, uma discussão de valorização da nossa floresta seca, de nossa mata branca, de nossa caatinga, um bioma vivo, rico e completamente nosso, e que constantemente está ameaçado pelo desmatamento, por queimadas e, consequentemente, pela desertificação. Já temos, por pesquisas do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, nossas primeiras áreas de clima árido no Brasil. É a desertificação sem volta. É preciso frear isso, é preciso adiar a desertificação. Tem como? Vale o esforço? Meu nome é João Lucas, comunicador aqui do Centro Sabiá, e começou o Cantos do Sabiá, o seu podcast de toda semana sobre campo, cidade, o mundo. Falta pouco, muito pouco, para a agroecologia atingir os ouvidos de 1000 casas pelo Spotify. Confira aí se você já seguiu esse podcast. Se não, segue a gente aqui. Deixe o Cantos de Agroecologia chegar mais longe. Vem com a gente, convida um amigo, convida uma amiga, faça com que esse Cantos chegue a mais casas. E bom, vamos pro papo? Vamos falar de adiar a desertificação. Quem fala com a gente sobre esse tema tão importante é ele, que também é tão importante para essa discussão, Giovanni Xenofonte, que vem mais uma vez para nossa mesa, e ele é agrônomo, ativista da agroecologia e agricultura familiar. Foi consultor, inclusive, da iniciativa Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo, da Articulação Nacional de Agroecologia. Giovanni, muito bem-vindo mais uma vez para nossa mesa. Obrigado, João Lucas, cara, sempre um prazer estar com você aqui, com os ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza, é uma alegria muito grande, sempre é um papo muito rico, muito esclarecedor. Eu digo que eu aprendo muito quando eu estou aqui no programa Em Sintonia com a Natureza, e eu fico muito feliz porque eu sei também que um tanto de famílias agricultoras espalhadas por esse estado de Pernambuco e demais estados nos escuta e também pode refletir sobre nossa prosa aqui nesse programa. E falar sobre a necessidade do combate à desertificação, né, é algo que está muito presente nas nossas vidas, muito inerente, né, a toda a nossa ação e é preciso, de fato, conversar sobre isso. Não dá mais para adiar o assunto, né, Giovanni? Perfeitamente. E olha, Giovanni, já que a gente tá aqui, eu falei um bocado, né? Desertificação, zonas áridas, é um bocado de nome que é muito importante, mas muita gente também às vezes não conhece. Giovanni, do que estamos falando nesse dia de combate a essa coisa, a desertificação? Que danado é isso? Bom, então, quando a gente fala em desertificação, a gente imagina logo aquele desenho que a gente assiste na televisão, né? Que vê aquelas coisas sem, né? Deserto, né? Sem planta, sem coisa. E é de fato algo assim que é uma imagem que deve estar de fato presente na nossa cabeça. Porque é isso, né? Desertificação, de acordo com o conceito da ONU, né? É o enfraquecimento das terras, vamos dizer assim, né? A terra perde sua capacidade de produção, né? Ela vai ficando improdutiva, né? Principalmente as terras que estão localizadas nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas. Nós estamos aqui, boa parte da gente mora no semiárido, né? Então essa região, de fato, ela está bastante susceptível, né, a esse processo de desertificação. Muito embora também os pesquisadores já digam que, por exemplo, quem mora na Amazônia, quem mora na Mata Atlântica, também pode estar sofrendo esse processo, porque toda a ação de degradação do meio ambiente, das queimadas, né, da degradação do solo, pode acarretar pela desertificação. Então,
E também, assim, se a gente considerar que todo o planeta ele é integrado, então ninguém está livre disso, né? Perfeitamente. Se a Ninguém desertificação está tá... acontecendo em algum canto, você também vai ser impactado, né, Giovanni? Exatamente. E engraçado, João Lucas, que assim, o fato da desertificação estar ocorrendo mais nessas regiões, Aham. que são, por exemplo, a África, né, que tem, por exemplo, chama Sahel, uma região do Sahel, onde o deserto está avançando Hum. para cima desse deserto. Mais no sul global, como eles dizem, né, é onde está mais presente. Alguns analistas dizem de que a ONU, por exemplo, as Organizações das Nações Unidas, não tem colocado esforços, né? As nações não têm colocado esforço tão quanto é necessário. Se a gente olhar, por exemplo, a ONU ele tem três grandes convenções, né? Que estão relacionadas ao clima. Uma é uma convenção de mudanças climáticas, né? Super importante e necessária. Tem uma convenção também de combate à perda da biodiversidade e tem essa convenção de combate à desertificação. E é justamente essa convenção que é assim, onde tem se investido menos recursos, né, para de fato mitigar os efeitos, para prologar, né, pelo menos para adiar um pouco essa história da desertificação. Isso é muito E o pessoal importante, né? avalia que é, Pode e falar. o pessoal avalia que é justamente uma das razões é porque não está, embora tenha algumas regiões dos Estados Unidos e da Austrália que também estão nesse processo, ainda não se atentaram para a importância de ações, né, nesse intuito. E veja, Giovanni, que isso é muito perigoso, né? Porque quando a gente fala de desertificação, é uma coisa natural, né? Ela acontece. Faz parte do ciclo natural das coisas. Mas o que a gente está vivendo hoje é um período de mudança climática tão extrema que às vezes não chove por meses, né, Giovanni? Ou então a chuva é muito extrema em outro ponto. E isso também faz parte da desertificação, né? Isso. É natural, mas é acelerado pelos processos convencionais, né? Uhum. Principalmente da agricultura, da produção e tal. E assim, para a gente é muito confortável falar disso, porque a gente faz parte daquela turma que tem conseguido desenvolver tecnologias que conseguem, né, mitigar os efeitos das mudanças climáticas, Aprender consegue a combater a conviver, né? desertificação. Exatamente. Então, essas tecnologias que a gente desenvolve, elas já foram provadas e tem um estudo, inclusive, que a ASA fez junto com o INSA, né, a turma da SPTA, com a aplicação do método Lumen, que consegue analisar o impacto das tecnologias sociais nesse processo, né, de desertificação, de mudanças do clima, né, consegue mitigar esses efeitos, consegue dar resposta. Então, aqui nós podemos afirmar que assim, as cisternas conseguem combater a desertificação, os sistemas de reuso de água, né, que o Sabiá tão bem implantou por aí, pelo sertão afora, consegue, né, principalmente aliado, né, aos sistemas de cultivos agroflorestais, que é uma bandeira, né, que o Sabiá vem desde o início falando, né? Então, assim, esse conjunto de tecnologias tem respostas suficientes para mitigar os efeitos da desertificação, para combater os seus efeitos, né? E a gente fala isso com muita propriedade, porque nós não estamos falando de algo teórico, nós estamos falando com base em experiências vividas lá pelas famílias agricultoras. Então, os gestores, se quiserem combater a desertificação, têm onde olhar experiências que têm dado contribuições infinitas, né, para esse fim. E isso é, Giovanni, você bateu num ponto que é fundamental nessa conversa toda. Porque às vezes fica parecendo que quando a gente fala dessas zonas que enfrentam a desertificação, são áreas que já era, galera, já deixa pra lá, porque agora já foi. Só que a Caatinga é extremamente produtiva e ela é muito importante para mitigação dos climas extremos, né? É ela que captura, né, sequestra tanto carbono, né, Giovanni? Exatamente, João Lucas. E agora mesmo saiu um estudo de que o Olha bioma só. caatinga, a vegetação da caatinga é quem mais sequestra carbono, né? Olha pra aí, O veja percentual de que sequestro de importante. carbono é bem superior, por exemplo, ao da Amazônia. É Isso mais é de bom. 1,5 toneladas, né, Giovanni, de carbono sequestrado, né? E a eficiência dela, se eu não me engano, de acordo com o estudo, que você acha que foi um estudo do INSA que saiu, é recente, Uhum. diz que ela tem uma capacidade de mais de 20% de sequestro de carbono, enquanto as outras Olha só. florestas é 1,5%, 2,5% e tal, não sei o quê. Então, mas assim, se por um lado ela tem a capacidade de sequestrar, se ela é derrubada e queimada, ela também libera, né, um volume grande. Então, por isso a necessidade de preservação, né? Aí, assim, é sempre bom a gente olhar também, assim, a gente sempre fala, né, das experiências das famílias agricultoras que a Uhum. gente acompanha e tal,
que são experiências ali. A minha experiência é pequena, eu sou um pequeno, mas quando junta tudo, ela se torna grande, né? Uhum. Mas a gente não pode também nunca esquecer das grandes ameaças no nosso território, né? Que chega, que consegue destruir uma quantidade enorme, né? De vegetação. Há um tempo atrás aí, eu acho até que nós conversamos aqui no programa, um grande projeto que está sendo instalado na Chapada do Araripe, né? De plantio de soja, de milho, que tirou hectares e hectares de caatinga lá de cima da floresta. A gente está vivenciando agora uma onda muito grande com essa história das energias eólicas e solares, que são energias teoricamente mais limpas, que mas se fosse desconcentrada, concentra numa área, entra, desmata, né? Então, assim, é um modelo de desenvolvimento que, de fato, tem levado ao que a gente está passando hoje, né? A se tornar deserto. E a gente está aqui hoje, a gente começa falando de termos que há um tempo atrás, nós agricultores, famílias agricultoras, não escutava, né? Isso. Há 20 anos atrás ninguém pouco falava de desertificação, não, está se desertificando, perca da biodiversidade, degradação, né? Não se falava muito nisso. No máximo, a gente escutava assim, uma família agricultora dizendo assim: o senhor não plantou mais naquela área, não? Não, aquela área ali cansou, né? Eu deixei ela lá repousar para daqui a uns 3, 4 anos eu volto a plantar lá, né? Isso é uma prática muito comum pelo nosso sertão, né? Falava que a expressão é terra cansada, né? A ONU diz que é terra degradada, né? Pois é. Terra degradada. E é como você falou, a gente já tem esse conhecimento, né, Giovanni? As famílias agricultoras, elas já têm esse conhecimento e hoje a gente consegue acessar mais desse conhecimento, o que é fundamental por causa dessas coisas que você está trazendo para a gente, né? As ditas energias renováveis que desmatam, as ditas plantações que vão trazer novos empregos, que também destroem e queimam e degradam a nossa caatinga, a nossa floresta. É importante dizer, a caatinga é uma floresta brasileira. É uma floresta e uma floresta muito importante, né? É uma das florestas mais diversas do mundo, porque associada a essa história da desertificação tem vários impactos disso, né? Tem um impacto, por exemplo, na perca da biodiversidade. Isso, pois é. Você derruba a floresta, você queima, né? Se derruba a caatinga, você queima ela, você perde biodiversidade, porque a variedade de plantas que vai aparecer ali depois é bem menor do que a que estava, né? É verdade. Então você vai perdendo. Desertificação tem uma relação direta com a alimentação, com o combate à fome, né? Nós estamos falando de terras degradadas, terras cansadas, né? Que não dá para produzir, não dá para colocar comida, né, Giovanni? Exatamente, dificulta muito a produção de alimentos. Então é disso que a gente está falando. As coisas estão muito relacionadas, muito próximas, né? É super importante ter um dia desse para a gente falar mais sobre ele, mas isso é ação constante, né? Ação permanente. A gente não pode relaxar com relação a isso, né? Tem que ter uma ação muito, muito proativa nesse sentido. Giovanni, enquanto a gente conversa, é possível que várias empresas estejam entrando na Caatinga agora para fazer desmatamento, para colocar essas novas instalações solares ou eólicas, né? Os grandes cataventos que hoje se tornam cada vez mais comuns no semiárido brasileiro. Tem como frear isso, Giovanni? O que pode ser feito quando o desmatamento é tão grande, tão acelerado, tão rápido e de repente já aconteceu? Não é tão fácil enfrentar, né? Eu tô vendo que eu vejo as torres eólicas, né? Eu me lembro do livro, né? De Don Quixote, né? Os grandes moinhos de vento. Pô, literalmente chegou aqui pra gente enfrentar os grandes moinhos de vento, né? É verdade. De fato, assim, é uma luta bem hercúlea, porque são pequenos lutando contra gigantes, né? Mas assim, a gente não pode esquecer nunca, João, que a gente está numa sociedade democrática, né? Nosso país é uma democracia, e apesar de ser uma democracia jovem ainda, com certas fragilidades, a gente tem que apostar nela para transformar isso, né? A gente tem que aproveitar agora que está chegando ano de eleições. E exatamente, conversar com nossos candidatos a vereadores, a prefeito. Olha, nossa região aqui é uma área susceptível à desertificação, nós estamos no semiárido. O que é que você pensa sobre isso? O que é que você está pensando em fazer? Porque, assim, eu acredito muito, e aí, assim, eu estou puxando a sardinha, lógico, para o meu prato.
no poder da agricultura familiar, cara. Perfeito. Porque eu acho que a agricultura familiar tem o poder de produzir alimentos para alimentar a nossa nação, tem o poder de produzir energia, né? Tem o poder de descentralizar as coisas que estão concentradas na mão de poucos. Que aí, assim, essa concentração de energia, de água, né, de produção, de terra, ela faz com que se degrade, porque todos os projetos que são pensados mais para concentrar mais ainda. Então, não importa se vai degradar. E se você pensa num projeto para a agricultura familiar, que é um processo descentralizado, desconcentrado, espalhado em várias mãos pelo semiárido afora, pelo mundo afora, você tem mais chance de fazer uma proteção ao meio ambiente, de você produzir de forma mais sustentável. Então, assim, a agricultura familiar ela tem capacidade de restaurar as terras degradadas, ela tem capacidade de produzir energia, ela tem capacidade de acumular água, ela tem capacidade de produzir alimentos. Perfeito. Então, tudo isso. Né? Então, assim, precisa apostar na agricultura familiar, precisa apoiar mais a agricultura familiar, né? Precisa voltar mais para esse processo, essa ideia de desenvolvimento que perpassa pela agricultura familiar. Se você vai para uma cidade do sertão, a agricultura familiar está na Secretaria de Ação Social. Pois é. Enquanto é a principal atividade produtiva do município, é a secretaria. Só para tu ter uma ideia, tem município pelo sertão, vários deles, que investem mais na Secretaria de Transporte do que na Secretaria de Agricultura. Olha só. Então, tá errado. Essa conta não bate, essa conta não fecha. E a gente vai sofrendo cada ano mais. Eu quero convidar você que está nos ouvindo a pensar como era o clima, como era a temperatura perto da sua casa 10 anos atrás. E como é agora. A gente tem que parar de pensar em desenvolvimento e voltar a se envolver com a terra. A desertificação está acontecendo hoje, aqui e agora. Pense nisso, porque agora a gente vai fazer uma pausa bem curta aqui no nosso papo, mas volta já com mais enfrentamento à desertificação. No Recife, a agroecologia tem casa. Visite a Agroecológia, alimento sem veneno do campo para a sua mesa. A Agroecológia é um espaço todo seu para consumir alimentos produzidos pela agricultura familiar de Pernambuco. Além de fortalecer a agroecologia, você se alimenta de produtos livres de veneno e cheios de vida. Visite a Agroecológia no Recife. Ela nas Graças, Praça Elvira Andrade de Souza, Loja 3, por trás do Colégio Marista São Luís. Mas se preferir, compre pelo WhatsApp. Anota aí, 81999359247. Vou repetir, 81999359247. Agroecológia, alimento sem veneno, do campo para a sua mesa. Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derrubar árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Giovanni Xenofonte. Hoje, nosso assunto é desertificação, aliás, para adiar a desertificação. Giovanni, um estudo que você até mencionou quando a gente começou nossa conversa, né? Feito pela Universidade Federal de Alagoas e o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, registrou pela primeira vez no Brasil uma região de clima árido. Qual o risco disso para o nosso futuro, nossa caatinga, nosso semiárido e para o Brasil? Porque esses climas áridos são depois, né, da desertificação. É uma zona perdida, basicamente, né, Giovanni? Essa é a grande, eu acho assim, o grande problema, não sabe, João? Porque
Vê só, nós desenvolvemos nos últimos 25 anos toda uma ideia de convivência com semiárido. Perfeito. Né? Então, se isso passa a ser árido, muito das nossas ideias de convivência dá a entender de que talvez não consiga ter o mesmo efeito. Né? Uhum. E aí, assim, existe também uma reflexão que diz assim, bom, se essas regiões estão de fato áridas, o povo vai ter que sair. Então, é o que aconteceu, por exemplo, migração em massa no século passado, no semiárido, né, onde a seca assolava e pessoas morriam de fome, pessoas tinham que migrar, tinham que sair e tal. E que não resolve o problema, né, Giovanni? A gente acaba piorando uma situação de fome dentro das cidades ou no campo também. O abandono do campo, ele é perigoso para o Brasil, né, Giovanni? Exatamente, é perigoso, porque aí quem vai produzir alimento, né? Não inventaram ainda uma máquina de fazer feijão, de fazer arroz, né? De fazer, não tem. Tem que ser plantando, tem que ser cultivando, tem que ser. Aí para plantar, para cultivar, tem que ter terras áridas, né? Então, assim, o que a gente precisa enfrentar, e aí eu acho que talvez isso esteja na cerne do nosso debate, é de que essas regiões que estão se tornando áridas no semiárido, elas precisam voltar rapidamente a ser semiáridas. Elas precisam ser recuperadas. Uhum. Porque não dá para o povo que viveu a vida toda lá sair para outra região. A gente já viu o impacto disso, você está acabando de confirmar isso. A gente só transfere o problema, né? Uhum. Às vezes até avoluma mais o problema quando você sai da sua região e tal. Não sei o quê. Então, assim, primeiro, por que é que se tornou árido? Né? Quem provocou a aridez dessa região? Uhum. Né? Como é que a gente combate isso? Como é que a gente mitiga? Né? Como é que a gente recatinga? Como é que a gente implanta sistemas capazes de produzir alimentos, de recuperar, de fazer com que essas terras se tornem produtivas e que as pessoas possam, de fato, permanecer lá sem sair? Porque o risco é, de fato, essa região tornar imprópria, né? Para que as pessoas vivam lá, morem lá. Né? E aí, assim, não existe espaço vazio. Alguém vai se ocupar daquilo e alguém vai degradar mais ainda e vai tirar proveito de toda aquela região. Giovanni, você tocou num tema que é fundamental e a gente tá até comendo pelas beiradas aqui nessa conversa toda, que é a convivência com o semiárido, né? E aí a convivência com o semiárido envolve o agricultor, a agricultora, uma família agricultora, né? Que se alimenta, se ajuda, mas também ajuda o meio ambiente, né, Giovanni? De que forma essa agricultura familiar ela pode ser a chave de virada para a gente talvez conseguir Você trouxe esse termo maravilhoso, recatingar. De fato, porque a gente tem que. Porque assim, as coisas também estão acontecendo numa velocidade muito rápida, né? Alguns anos atrás a gente não falava em convivência com o semiárido, né? Era a história do combate à seca. A gente teve que romper com isso, né? Dizer, não, seca não se combate, a gente precisa desenvolver mecanismos de convivência e tal. E conseguimos, nos últimos anos, avançar muito para isso, né? 1 milhão de cisternas, né? 200 mil cisternas de produção, várias outras tecnologias de convivência com o semiárido, sistemas agroflorestais sendo implantados por esse semiárido afora, tecnologias de reaproveitamento da água, como eu citei agora há pouco aqui. Então, assim, esse conjunto de atividades, e aí isso tudo não era... esse conjunto de tecnologia, eles acontecem porque ele é feito pela agricultura familiar. Se não for, essas tecnologias sociais, elas funcionam na agricultura familiar, né? Porque elas foram feitas por famílias agricultoras, a maioria delas, para a sua realidade, né? Para seu conjunto. Então, assim, passa por, de fato, o fortalecimento da agricultura familiar, né? Porque a agricultura familiar é uma das atividades que a gente teria condições de reverter rapidamente esse processo, né? Pela a sua habilidade de convivência, por estar no território há tanto circulamento falando, né? Por estar lá. Então, assim, ela teria condição de reverter isso. Precisa ter mais políticas públicas para a agricultura familiar, precisa ter mais políticas, né, para a implantação das tecnologias sociais, precisa ter mais política para reflorestar. Né? A gente está falando agora de 1 milhão de tetos solares. Então, assim, cada família que tem uma cisterna tem o seu teto solar. Não precisa mais vir uma empresa de fora e devastar não sei quantos hectares de caatinga e implantar um grande usina de produção de energia solar. Porque as famílias agricultoras podem fazer isso, né? As famílias agricultoras podem ter seu moinhozinho de vento lá, sua eólicazinha pequena, sem ser aqueles monstros grandão que
um barulho que mata pássaro, Isso. que desapropria, né? Que causa tudo isso. Então, assim, é mudar um pouco o foco, né? Isso. É mudar o foco para quem vai o investimento da nossa nação. Esse que é o grande ponto, porque quando a gente fala de caatinga, de recatingamento, de combate à desertificação, ao desmatamento, a gente está falando de planta, de bicho, a gente está falando da nossa floresta, mas também estamos falando de uma grande parcela da população que mora nessas zonas semiáridas, né? Estamos falando de pessoas que estão sendo expulsas das suas casas, né, Giovanni? Para a implantação dessa dita tecnologia positiva para o meio ambiente, né? Renovável, a eólica, usinas de eólica ou solares, só que não são essas pessoas, não são os agricultores, não é o povo do semiárido que vai se utilizar dessa tecnologia, né, Giovanni? Não é para nós e não é com nós, né? Não é, perfeito. Mas é onde a gente vive, né? Exatamente. É onde a gente mora. O problema é isso. Então a gente... Se não é com nós, se não é para nós e é onde a gente vive, o que acontece? A gente tem que sair. É esse o plano, né? E a gente não quer sair daqui, porque a gente gosta daqui, né? Aqui é um lugar bom. Aqui foi onde nós nascemos, crescemos, criamos. E aí, assim, aqui foi onde a gente, inclusive, desenvolveu uma porção de conhecimentos. A gente está falando da Caatinga, nós estamos falando de um dos biomas mais diversos do mundo, né? Perfeito. É um dos biomas onde mais tem espécie endêmica, quer dizer, de dentro da Caatinga, só ocorre aqui, né? É um bioma onde, nesses tempo todo que a gente está aqui, a gente aprendeu sobre ele. A gente sabe qual é a planta da caatinga que serve de remédio, qual é a planta da caatinga que serve de forragem, né? Qual é a planta da caatinga que tem uma flor cheirosa, qual é a planta da caatinga que serve de alimento. E que só existe aí. E que só existe aqui. Então, assim, além de ter isso, a gente tem um conjunto de conhecimento acumulado, né? E esse processo todo, ele desconsidera tudo isso, né? Literalmente, as máquinas passam por cima de tudo isso, né? E é disso que a gente está falando, né? É disso que a gente está falando, de que a agricultura familiar precisa ser reconhecida, ser valorizada, porque ela tem essa capacidade, né? De conhecer essas plantas. E aí essa capacidade, ela não é só para ela pode ajudar para quem está fora da caatinga, porque ela vai produzir remédios, né? Pode produzir alimentos, que vá para quem não vive diretamente no bioma caatinga, né? É isso que a gente tem dito muitas vezes, e que precisa ter mais política, que precisa ter mais investimento, né? Que a gente tem apontado os caminhos para isso, né? Por isso que vale a pena, assim, a gente tem que sempre tirar o chapéu para as famílias agricultoras pela persistência, né? Em proteger a caatinga, em estudar. Protetores da caatinga, né? Exatamente. Imagina aí, cara, quantas famílias não pararam de seu serviço para ir para reunião, para ir para curso, para receber visitas de intercâmbio, para experimentar tecnologia, para adotar números, que às vezes é mais importante para nós que para eles próprios, porque eles já estão convencidos daquilo, mas a gente precisa do número para convencer os gestores. Então, assim, isso é muito investimento, cara, de tempo, de coisa que essas famílias têm feito, né? A gente tem que tirar sempre o chapéu e louvar muito a elas nesse sentido. Para adiar a desertificação. Exatamente. Quem tem consolidar a desertificação são as famílias agricultoras. Muito bem. Olha, Giovanni, como a nossa conversa está chegando nos finalmente, é claro que eu tenho que trazer aquele quadro clássico aqui do programa, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é quando você, convidado, traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Giovanni, depois de toda essa nossa conversa, tem uma coisa que ficou marcada. Nossa floresta é a caatinga. Nossos desafios para frear o desmatamento, as queimadas e, consequentemente, a desertificação são muitos, como todo mundo ouviu aqui, todo mundo consegue refletir, né? Vale a pena esse esforço pela floresta do semiárido? Vale a pena ser protetora da caatinga? Mete o bico. Nossa floresta é a caatinga, sim, João Lucas, e ela é rica, ela é bela, ela tem uma capacidade incrível de nos ajudar a sobreviver nesse planeta, e vale muito a pena. Aliás, eu diria que é vital a gente manter ela viva, ela preservada, né? É óbvio que eu estou falando de a preservação consciente, não estou falando porque quando se fala nisso, às vezes também os negacionistas dizem, então a gente vai viver fora dela. Não é isso. A gente tem condições de... Nós somos caatinga. Nós fazemos parte da caatinga. A gente precisa se compreender assim, né? Nós somos só mais um animal que está dentro da caatinga, né?
E nós somos o único que destrói ela. Né? Os outros animais não destroem a caatinga, os outros animais não tocam fogo, né? Os outros animais não degradam sem necessidade. Então, assim, saibamos viver na caatinga, né? Ela é valiosa para a nossa... Se a gente não souber viver na caatinga, a gente não vai viver de jeito nenhum. Esse é o bico que eu estou metendo é por aí. Perfeito, Giovanni, é isso. Nós somos a caatinga. Que importante isso. Que importante se reconhecer dentro desses processos. Giovanni, muito obrigado por esse papo tão inspirado em futuro e pra gente, quem sabe, adiar nesse futuro a desertificação, né? Muito obrigado por participar mais uma vez com a gente, Giovanni. Ô, João, eu que agradeço, meu amigo, mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição. Deixar um abraço aí para os ouvintes em sintonia com a natureza. Dizer que em agosto vai acontecer um Econasa lá no território de Alagoas e Sergipe, né? No Alagipe, como a gente está chamando. E certamente a gente vai se encontrar com muita gente lá, que vai ser um encontro muito belo, muito rico, e a gente vai sair fortalecido, né? Para combater a desertificação e enfrentar outros problemas aí que nos afligem. Muito obrigado. Muito obrigado, Giovanni, também, inclusive pelo convite, né? Gente, hoje eu conversei com Giovanni Xenofonte, agrônomo, ativista pela agroecologia e agricultura familiar. Ele foi consultor da iniciativa Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo, da Articulação Nacional de Agroecologia. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá, o seu podcast de toda semana de agroecologia, campo e cidade. E olha, eu lembro que o Centro Sabiá tem ações toda semana. E para você ficar informado toda semana, segue a gente no Twitter, Instagram e Facebook. No Instagram você vai ver tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Seja no Agreste, seja no Sertão, seja na capital, na Zona da Mata, em todos os cantos. Então, segue o Cantos aqui, vai, faz isso por nós. E pessoal, é isso, Cantos do Sabiá fica por aqui. Muito obrigado por nos ouvir. E o Cantos do Sabiá é uma produção que você já sabe, do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá, na segunda que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.